Bom dia, amados irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com os irmãos nessa manhã de domingo, dia 11 de abril de 2021. Quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui com os irmãos estudando a lição da Escola Bíblica, agradecer ao pastor Milton Filho, meu amado pastor, pela oportunidade de estar aqui, trazendo a mensagem do Senhor aos irmãos, também a irmã Rebeca, educadora religiosa, que Deus tem usado como instrumento do Senhor na liderança desse ministério. Quero também agradecer à igreja pela confiança, pelo amor demonstrado. E nessa manhã nós vamos estudar mais uma das parábolas que temos estudado. É uma das últimas da nossa revista, né? E é uma parábola muito interessante, muito difícil também, um pouco complexa de entender, mas pelo Santo Espírito de Deus a gente compreende, porque Ele é que nos fala, Ele é que nos revela a sua palavra. Deus não colocou nada na Bíblia que por meio do Santo Espírito nós não pudéssemos interpretar. Então a interpretação é do Espírito, o servo sou eu, estou aqui para traduzir aquilo que o Senhor Jesus tem a nos falar nessa manhã. Vamos orar. Nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus, Pai amado, pela tua misericórdia e bondade. Te agradecemos por esta lição, pelo estudo que vamos fazer aqui, e pedimos que ela alcance cada coração. Que tu venhas nos falar, Senhor, porque queremos te ouvir. Em nome de Jesus, nós te agradecemos e te pedimos todas essas coisas. Amém. Irmãos, a parábola do mordomo infiel, como é chamada, né? Eu não sei se é infiel, nós vamos ver se realmente é. Ela está gravada, narrada no livro de Lucas, capítulo 16, de 1 a 13. Eu vou ler o texto rapidamente. A Bíblia fala: E dizia também aos seus discípulos, havia um certo homem rico, o qual tinha um mordomo, e este foi acusado perante ele de dissipar os seus bens. E ele, chamando, disse: Que é isto que ouço de ti? Dá contas da tua mordomia, porque já não poderás mais ser meu mordomo. E o mordomo disse consigo: Que farei, pois? Meu senhor me tira a mordomia. Cavar não posso, de mendigar tenho vergonha. Eu sei o que hei de fazer, porque quando for desapossado da minha mordomia, para que me recebam em suas casas. E chamando a si, cada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro: Quanto deves ao meu senhor? E ele respondeu: 100 medidas de azeite. E disse-lhe: Toma a tua obrigação, e assentando-te já, escreve 50. E depois a outro: E tu quanto me deves? E ele respondeu: 100 alqueires de trigo. E disse: Toma a tua obrigação e escreve 80. E louvou aquele senhor, o injusto mordomo, por haver procedido prudentemente, porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. E eu vos digo: granjeai amigos com as riquezas da injustiça, para que quando estas vos faltarem, vos recebam elas nos tabernáculos eternos, recebam eles nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no pouco é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo também é injusto no muito. Pois se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? E se no alheio não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso? Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer a um e amar o outro, ou há de chegar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon, ou as riquezas. Irmãos, essa parábola ela é uma parábola muito interessante. Muito interessante. Quando nós vemos Lucas narrando, né, a gente percebe então a direção que a gente tem. É talvez uma das parábolas mais difíceis de interpretar. O contexto dessa parábola, ele gira em torno das riquezas e qual a atitude que deve ser tomada em relação a ela. A Bíblia fala muito de riqueza, fala também de pobreza, né? A Bíblia tem esses dois, vamos dizer assim, opostos, né? Eles são muito tratados pela Bíblia e nós, então, percebemos que essa parábola tem essa conotação também. Sei que os irmãos devem estar esperando, talvez, uma resposta pronta nessa lição. Muitos estejam até curiosos, né? Mas vamos trazer reflexões, e é o que eu quero que os irmãos percebam. Para tanto, eu começo perguntando: qual é a sua maior prioridade nessa vida? O que tem valor de verdade para você? O que faz com que você se levante cedo,
trabalhe tanto, lute e chegue tarde muitas vezes em casa? Será que com nossas ações nós estamos construindo, irmãos, um futuro ou estamos apenas correndo atrás do vento? É bom a gente pensar nessas perguntas, iniciando então esse estudo e pensando nisso, né? Nessa parábola, irmão, Jesus conta o quê? Ele conta a história de dois personagens. Um homem rico, que provavelmente era dono de muitas propriedades e tinha muito dinheiro. E o outro é um mordomo, um administrador responsável por cuidar do patrimônio daquele homem rico. Homens de posições diferentes, cujas ações nos fazem pensar. O que é justiça? O que é uma ação correta? Vamos então ver? Então vamos. Por diversas vezes, irmãos, a Bíblia, ela traz realidades do cotidiano, mostrando que as nossas ações nos justificarão diante de Deus. São as nossas ações, a nossa forma de ver, de interpretar, de pensar e de servir a Deus que vão nos trazer justiça diante do Senhor. Muitas vezes a Bíblia fala isso. Dinheiro sempre foi, por outro lado, símbolo de poder. Nessa parábola, irmão, Jesus está entrando no mundo do business, né? No mundo dos negócios, como diz o meu querido pastor Luiz Saião, da Igreja Batista Nações Unidas, ali em São Paulo, ele usa esse termo, né? Ele estava mostrando que o que temos muitas vezes diz o que somos. E vamos ver por quê. A palavra administrador, irmãos, ela tem uma ligação muito interessante. Administrador vem do latim ad, que é direção, tendência para alguma coisa, né, tendência para, e minister, que vem do mesmo radical do latim minus, que é servo, ela indica minister subordinação, obediência. Então, nós temos administer, aquele, na realidade, que tem uma tendência, é dirigido para servir de alguma forma, de alguma maneira. O homem rico da parábola, ele tinha um servo, um mordomo, que cuidava dos seus bens. Eu fico imaginando a cena, aqueles dois homens juntos, né? Esse homem, propriamente o rico, ele não negociava ali, mas ele cuidava, esse mordomo, ele não negociava os bens do seu patrão, né, do seu senhor, mas ele cuidava das propriedades do investimento do seu senhor. Ele era um cuidador, ele era um mordomo. Por alguma falha, o mordomo foi ali acusado por alguém, talvez, né, de administrar mal os recursos do seu senhor. Eu fico imaginando que alguém deve ter feito uma fofoca ali, alguma coisa, né, e colocou aquele homem numa situação difícil. Ou mesmo o seu patrão, tendo revisto lá as suas contas, percebeu alguma coisa errada. Essa segunda hipótese, para mim, ela é um pouco mais remota. O administrador, ele não negou a situação. Ele poderia ter errado, mas ele foi sincero, né? Ele não negou, a Bíblia não fala, não entra em pormenores, mas ele foi em frente na sua forma de agir. O conceito de infidelidade está aplicado ao fato de o administrador ali ele não ter sido prudente na condução dos negócios do seu senhor e não porque ele era desonesto. A gente olha essa parábola e acha, o homem era desonesto. Não, é mais porque ele não foi assim prudente, a questão toda é essa, do que propriamente desonesto. Desonesto mesmo, se a gente pensar e analisar a parábola mais profundamente, nós vamos ver que desonesto era o seu senhor, porque ele parecia que fazia negócio superfaturando valores. Ele tinha bens, tinha propriedade, mas parece que ele não era tão honesto, não. Talvez o senhor, daquele administrador, praticasse usura, né? Ele emprestava dinheiro, talvez, a juros, né? E juros desproporcionais. Talvez ele fosse até um agiota. Não acredito
muito profundamente, porque a Bíblia fala que ele tinha bens, mas talvez fosse um negociante, né? No contexto judaico, é bom a gente saber, interpretar, que emprestar dinheiro a juros a um compatriota era, no mínimo, contra a lei, era proibido. E nós vemos isso lá no Salmo, capítulo 15, versículo 5, a gente vê ali Davi, né, de uma forma muito honesta, ele vem trazendo, né, aquele que não empresta o seu dinheiro com juros, né, Davi coloca isso naquele contexto, ele usa a expressão usura, né? Então nós vamos ver que tinha essa realidade. Bom, no final das contas, o mordomo não era desonesto, pelo menos eu percebo assim, né? Mas o seu senhor é quem agia desonestamente. As dívidas, né, que tinham contra ele estavam com juros embutidos. Ele tinha vários devedores e esse juro entrava ali por baixo, sem mesmo perceber, né? Os irmãos que já tomaram algum empréstimo, seja um bancário, algum empréstimo no sistema financeiro, os irmãos vão perceber que muitas vezes o juro está ali diluído, e a gente nem percebe, e às vezes até comprando alguma coisa a gente não percebe que o juro está ali, mas ele está. E a história então se desenrola, o administrador, sabendo que ele ia ser demitido, ele caiu no desespero, porque ele talvez já fosse idoso, a Bíblia não fala, talvez tendo já uma certa idade, ele não podia trabalhar, e trabalhar principalmente pesado, né? Ele fala de cavar não posso, né? E também não tinha essa prática, porque ele era um administrador, era um homem de cuidar de negócios, né? E essa prática de cavar, de buscar algum trabalho braçal, seria de certa forma humilhante para ele. Imagine uma pessoa da sociedade, os outros que conheciam ele, vendo ele cavando, né? Ele poderia se sentir humilhado. Talvez ele não conseguisse um emprego, como o filho pródigo ali, né? Depois que perdeu tudo, né? Ninguém lhe dava nada, a Bíblia fala, né? Em Lucas 15, versículo 16. Mas ele logo arranjou uma solução no texto. O texto fala isso, né? Como conhecia os seus devedores, os devedores do seu senhor, ele renegociou as dívidas daqueles homens por valores justos. E ele assim foi elogiado pelo seu senhor, porque embora fosse um injusto administrador, na visão do texto, na colocação do texto, na visão do seu senhor, ele percebeu, aquele senhor, que o mordomo havia agido prudentemente, com cautela, cuidado, zelo. Talvez até mesmo o seu senhor, ele não saberia cobrar aquelas dívidas, né, diretamente. E porque eles sabiam que eram produtos de desonestidade, talvez ele tivesse dificuldade para isso, vai que alguém questionasse, né? Mas o servo soube como agir. E ele teve sabedoria. Não sabemos se ele foi demitido, mas tudo indica que não. Ele chega a dizer, né, quando eu for demitido, né, quando eu estiver fora, né, quando eu for desapossado da minha mordomia, eu vou fazer então o que eu tenho que fazer. E assim como aquele administrador, irmãos, nós podemos transformar uma situação ruim em bênção e sermos louvados por Ele, por Deus, nessa geração tão má em que nós vivemos. Como fazer isso? Nós podemos usar o dinheiro, o que é poder, para servir de bênção no reino de Deus. Quem tem poder, dinheiro, deve usá-los para abençoar pessoas. E quem não tem, mas administra coisas daquele que tem, seu patrão, alguém que possui, que tem e convive com pessoas de poder, que também sejam donas, né, de riquezas, deve ser um canal de bênçãos, usando relacionamento e posição para abençoar vidas sempre, irmãos. Deus muitas vezes, queridos, nos coloca em posição estratégica para sermos bênçãos no seu reino, sermos vistos como justos, preocupados com a causa dos pobres, daqueles que nada possuem. Certamente as pessoas que eram devedoras daquele senhor souberam do que ele fez, aquele servo, e viram aquele servo tomando aquela atitude e ficaram felizes, porque deviam,
E o servo toma aquela atitude, né? Certamente eles só aceitaram a ajuda desse servo porque conheciam a índole dele. Ele já deveria ser conhecido, até porque, como servo, ele deveria lidar ali, né? Ele provavelmente deveria ser o agente daquelas dívidas, daquela situação ali, embora ele, como falamos no início, ele não negociasse propriamente, assim, ele não tivesse ação sobre aquilo, né? Mas ele teria, de certa forma, contato com aquelas pessoas. E ele poderia, muito bem, tirar vantagem daquela situação, né, daquela atitude. Ele podia simplesmente abaixar o valor da dívida do patrão, aumentar um cadinho, ficar com essa diferença, devolver para o patrão o que era dele ainda com um pouquinho de ágio e embolsar um bom dinheiro. Mas ele apenas tinha a intenção ali de manter o seu nome limpo, de manter a sua honra, né? É o que a gente percebe. E aí nós desfazemos essa análise do mordomo infiel, e quando a Bíblia coloca infiel, certamente a Bíblia quer dizer que ele era infiel no sentido de não cumprir aquilo que o seu Senhor queria para ele, né? Certamente, em algum momento, ele errou no sentido de não administrar bem os bens do patrão, alguma coisa assim, mas não porque ele roubasse. Essa é a ideia que a gente não quer que os irmãos tenham. Como temos, irmãos, nos preocupado com o nosso testemunho? E é isso que eu quero que os irmãos pensem mais daqui para frente, trazendo essa lição para o plano espiritual. Às vezes, tantas coisas nos são confiadas. É possível servir e ser bênção em situações aparentemente adversas? Aquilo que muitas vezes é injustiça para o homem, irmãos, não é para Deus. Nós precisamos purificar o nosso olhar, né? Cuidar da boca, da língua, não maldizer, mesmo quando somos injustiçados, pode fazer grande diferença na forma como somos olhados. Na nossa relação com os nossos patrões, né? Na nossa relação de mordomia, no cuidado que a gente tem que tomar muito cuidado com a forma como a gente lida, né? Com a forma como a gente age diante daqueles que estão acima de nós. Pode fazer essa forma de agir, né? Com que eles, inclusive, e as pessoas que rodeiam, os patrões, e as pessoas que rodeiam, que estão ali percebendo, nossos colegas de trabalho, que convivem conosco, eles nos conheçam pelas nossas ações. Porque uma ação, a gente sabe, né? No provérbio popular, vale mais do que 1000 palavras. E às vezes nós temos, irmãos, que perder para ganhar. Quantas vezes a gente tem que perder para ganhar? Quantas vezes, meu irmão, você já precisou ficar quieto, calado, diante de uma situação, agir muitas vezes sendo olhado como injusto e você, sem nada poder fazer, tem que se colocar numa posição de perda por causa do reino de Deus, por ser crente, para que possa então depois, né, se Deus assim aprouver nessa vida, ainda ser olhado de uma forma diferente, como uma pessoa honesta, né? Quantos têm passado por isso? E aí, irmãos, o rico e o pobre, o rico e os pobres, né? O próprio patrão, como os pobres, as pessoas que pediam dinheiro emprestado, viram valor naquele mordomo. O rico, quando elogiou a atitude tomada pelo seu administrador, né, ele viu valor no seu servo. Ele viu que o servo não era infiel, ele usou de estratégia, ele não era infiel. Ele também viu, né, que não havia ali um dolo na situação daquele mordomo, né? Ele viu que ele não era infiel como ele próprio pensava. Mas o mordomo foi acusado. E foi acusado por quem? Talvez, como nós falamos no início, pessoas que estivessem ali em volta dele, tinham inveja daquele administrador e queriam até tomar o lugar dele. Eu não sei, eu estou aqui especulando. Mas uma coisa é certa, eu sei que às vezes, irmãos, nós precisamos ouvir mais para não agirmos precipitadamente.
Aquele administrador, ele sequer falou mal da atitude do seu senhor. Ele saiu dali da presença do Senhor, né? E a Bíblia nos coloca de uma forma que aparentemente nem raiva, nem ira ele sentiu. Ele foi direto, falou, eu tenho que limpar a minha barra, eu tenho que limpar a minha honra. E ele tratou logo de lutar para limpar o seu nome, mas de forma correta. A Bíblia diz lá em Provérbios 22, versículo 1, mais digno de ser escolhido é o bom nome do que as muitas riquezas. E ele foi para frente, então. Nós precisamos, irmãos, orar antes de agir. Às vezes nós amaldiçoamos pessoas que nos tratavam bem no trabalho, simplesmente porque às vezes pessoas amaldiçoam patrões porque foram demitidas, muitas vezes entram na justiça de uma forma injusta até, sem motivo, né? E repentinamente, por uma atitude, que talvez repentinamente, por uma atitude ou outra, nos desqualificaram. E aí a gente sai por aí cuspindo marimbondo, vespa, falando mal. Não procuramos sequer saber o motivo. Ao invés de nós mantermos a calma, nós procuramos agir muitas vezes com imprudência, né? E somos belicosos. Nós não ficamos preocupados com o que as pessoas pensam da nossa atitude. Nós estamos tão irados que avançamos em frente. Há momentos, irmãos, que nós precisamos exercitar a paz. Todo momento é momento de exercitar a paz, mas principalmente nesses momentos, né? A Bíblia diz, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Como afirma Jesus no Sermão do Monte, que os pacificadores eles serão chamados o quê? Filhos de Deus, porque eles serão assim reconhecidos. Precisamos deixar, irmãos, que Deus nos justifique. Precisamos confiar que a seu tempo a justiça virá. Precisamos agir com inteligência, irmãos. Existem tantos tipos de inteligência que são falados por aí. O crente precisa ter inteligência espiritual, porque só por meio dessa inteligência, com o estudo da Bíblia, né, e a oração, poderemos evitar decisões precipitadas. Decisões precipitadas. A Bíblia fala que uma palavra dita, né, a seu tempo é boa. Decisões precipitadas trazem más consequências. Nós precisamos avaliar o que ouvimos, de quem ouvimos, principalmente nesses dias de WhatsApp, rede social, que é informação cruzada, são fake news para tudo quanto é lado. Quem denigre o outro é idôneo? Quem fala mal do outro é idôneo, irmãos? Eu fico a pensar nisso e quero que os irmãos pensem nessa manhã também. Eu estou colocando uma situação que a Bíblia não deixa clara ali, mas é uma situação que talvez tenha acontecido. Aquele homem saiu com dignidade e ele foi procurar logo tratar de resolver a sua honra, a questão de honra, e não simplesmente se preocupar em falar mal de alguém. A parábola continua, ela nos mostra que o rico estava preso à sua riqueza, mas o servo estava preso a quê? A necessidade de limpar o seu nome, como falamos, recuperar a sua integridade perdida pela ação do seu senhor e manter uma imagem perante os outros. Muitas vezes, por causa do evangelho, nós temos que fazer isso. Temos nós nos preocupados com essa imagem sem manchar a imagem do outro? Mais ainda, a Bíblia ensina que nós devemos fazer bem aos que nos maltratam. Está lá em Mateus 5,44, nós devemos orar pelos que nos perseguem e fazer bem aos que nos odeiam. Ninguém é saco de pancada, irmãos, desculpe a expressão de senso comum, mas pode ser inteligente na forma de responder. Está aí a inteligência moral, emocional, mas a gente precisa ser inteligente espiritualmente para lidar com problemas. O administrador, ele usou de inteligência emocional, espiritual e moral para vencer o problema. O jeitinho, às vezes, funciona. Esse nosso jeitinho brasileiro é um problema, mas às vezes ele funciona e ele tira a gente de situações embaraçosas. Pensem os irmãos, às vezes nós vemos uma pessoa sendo injustiçada, por exemplo, numa fila, com um problema para resolver e de repente ela precisa ser atendida. Ela está correndo lá, uma necessidade premente. Todo mundo que está ali tem problema, mas ninguém sabe da situação daquela pessoa. E às vezes nós estamos ali, vendo aquela situação,
E não poderíamos ajudar conversando, dialogando com os outros ali, sendo canal de bênção para que aquela pessoa seja atendida? E muitas vezes nós não fazemos assim, nós somos individualistas e às vezes queremos resolver o nosso problema e até julgamos mal, né? Muitas vezes. Precisamos ser inteligentes espiritualmente para não cairmos em ciladas e não sermos considerados legalistas. E eu quero trazer muito firmadamente nessa manhã esse conceito de inteligência espiritual. Tem sido estudada inteligência em vários aspectos, inteligências múltiplas, mas o crente tem que ter inteligência espiritual. E a Bíblia diz que Deus dá a sabedoria para a gente agir, para a gente saber como trabalhar. E o administrador foi elogiado, porque deu jeito naquilo que aparentemente nem o seu senhor poderia fazer, ele perderia. O seu senhor queria levar vantagem, ele estava acostumado a isso, mas com a atitude prudente do seu administrador, o próprio administrador fez o seu senhor enxergar que ele poderia ser bem visto, com uma simples ação diferente. Ele mostrou ao seu senhor que ele poderia ser mais justo. E a injustiça do patrão se fez justiça pelo servo. Interessante isso. Um patrão que, na realidade, estaria sendo injusto, ele poderia estar até fora da lei, mas não perceberiam isso, então, necessariamente, ninguém estava vendo, portanto, ele estava vivendo dentro dos padrões normais, mas ele sabia que ele estava sendo injusto com aquela usura, né? Como temos aí a gente agido, né, com nossos patrões, como eu tinha perguntado antes, com aqueles que estão acima de nós para as nossas tarefas? Nós temos mostrado sabedoria àqueles que precisam aprender, estamos mostrando sabedoria àqueles que estão na liderança de alguma atividade que estamos fazendo, né? Estamos mostrando sabedoria, né, no cuidado, no trato com aqueles que estão acima de nós e que zelam por nós, muitas vezes, mesmo no campo espiritual, nós estamos, como nosso pastor, né, e ações que temos tomado têm sido realmente as ações que deveríamos tomar para sermos considerados justos, sinceros. Eu lembro, meus irmãos, que uma vez eu tomei um ônibus aqui onde eu moro para trabalhar e eu estava acostumado sempre com aquele horário. E um dia eu tomei o ônibus, eu estava com uma nota de R$20 no bolso, era mais ou menos isso. O cobrador estava na primeira viagem dele. Irmãos, imagina, não tinha troco, né? Ele não é trocador, ele é cobrador. Quando eu paguei a passagem, aí eu estava meio sem jeito, ele me distratou. E havia um grupo de pessoas próximas ali, eu fiquei com bastante vergonha, mas, assim, aquele negócio a gente conta de 1 a 11, né? Eu fiz o seguinte, ao invés de retrucar, eu disse para ele assim, com mansidão, eu falei, meu querido, eu viajo com você sempre nesse horário, todo dia, faz o seguinte, fica com o meu dinheiro e amanhã, quando você tiver troco, amanhã, outro dia, você me devolva. E aí fui, atravessei a roleta e sentei. Irmãos, nunca o troco chegou tão rápido nas minhas mãos. Eu imagino se eu tivesse feito diferente. Tivesse usado o senso de justiça que é meu pela injustiça daquele rapaz. E eu fico pensando naquele versículo, no final da parábola, né? Granjeai bens com os valores da injustiça, né, mais ou menos isso, para que vos recebam, né, granjeai amigos com as riquezas da injustiça, para que quando eles vos faltarem, vos recebam nos tabernáculos eternos. Mais na frente a gente vai ver o porquê disso. A gente gosta de filme, né? Eu gosto de alguns, e alguns eu vejo tentando fazer uma reflexão sobre eles. Tem um filme que ele não é bonito no nome dele, mas alguns já devem ter visto. O nome dele é estranho, mas chama-se O Diabo Veste Prada. Ele é baseado num livro de Lauren Weisberger, né? E ele tem como protagonistas, acho que é de 2003 esse filme, né? Ele tem como protagonistas 2 atrizes norte-americanas bem conhecidas, a Meryl Streep, né? Que nesse filme ela vive o papel de Miranda Presley, né?
que era uma poderosa editora de uma revista de modas, e a outra atora é a Anne Hathaway, no papel de Andrea, né? Nesse filme ela é chamada de Andy, né? Um apelido carinhoso que deram a ela. E ela era uma estudante de jornalismo que vai para Nova York, né? E ali ela consegue um papel de assistente ali da Miranda, né? Da Meryl Streep, que faz o papel de Miranda Presley, né? Eu não vou contar a história toda, até porque o filme tem outras maneiras e você pode interpretá-lo de várias formas, né? Mas ele mostra a influência que a Andrea teve na vida da Miranda, que ela era uma empresária difícil de lidar, era uma mulher muito assim, difícil mesmo, ela muito assim sistemática. E mais tarde a Andrea, né, a Andy, ela deixa já estafada, né, com aqueles problemas pessoais, mas tudo que a Miranda mandava fazer, ela fazia, ela corria atrás, até coisas assim. Teve uma cena do filme que é interessante, que me parece que tinha saído um livro daquele filme Harry Potter, do livro de Harry Potter, e ela queria, acho que era para o seu sobrinho, alguma coisa assim, e a Miranda queria, porque queria antes do livro ser lançado, e a Andy deu um jeito. Enfim, ela foi ganhando pontos ali com a Miranda, a situação foi se complexificando e ela um dia cisma e deixa o trabalho. Mas mesmo aí, tem um filme passa, quem quiser ver melhor pode ver aí de repente conseguindo aí na internet ou em outros canais, né? Vez ou outra a gente vê na televisão. Muito tempo depois, assim, em uma situação de um novo emprego de um amigo dela, da Miranda, né? Quando esse amigo, quando a Miranda soube que a Andy estava procurando, estava ali sendo entrevistada para aquele emprego, embora, né, aquele rapaz, acho que estava empolgado, né, com a Andy, né? Mas a Miranda, quando soube, falou, né, que ela havia decepcionado ela, mas a Miranda teve uma atitude sensata e muito justa. Ela não deixou de reconhecer as atitudes louváveis e o comportamento da antiga funcionária. Porque eu costumo dizer, a gente discute ideias, mas não discute pessoas. Pessoas têm que ser julgadas por Deus e não por nós. Irmãos, às vezes decidir é difícil. Eu fico pensando nesse filme, né, porque tem ali uma situação aparentemente em que a Miranda poderia ser injusta com a Andy, mas ela reconheceu os seus valores. Naquilo que aparentemente muitas vezes nos tornamos errados, irmãos, naquilo que fazemos, tendo atitudes sensatas, e às vezes parecendo errado, mas tendo atitudes sensatas, nós alcançaremos o bem, se nós não desistirmos, como nos diz Gálatas 6:9, ao seu tempo nós ceifaremos. Atitudes corretas são acompanhadas de atitudes sensatas. Muitas vezes tomamos atitudes que aparentemente são erradas, mas se nós não estamos roubando, matando, violando leis morais, violando a própria lei de Deus, né? Agindo com paz diante de Deus, não temos interesses egoístas, individualistas, por que então, irmãos, recuar? Por que então nós recuarmos diante de situações que, numa determinada situação, nós estamos passando, né? Estaremos agindo certo dessa forma, estaremos agindo certo. E nós, muitas vezes, somos confrontados com essas atitudes. Certa vez eu li um livro muito conhecido chamado Em Seus Passos que Faria Jesus. Depois de ler aquele livro, é uma pergunta, Em Seus Passos que Faria Jesus, acredito que muitos dos irmãos já tenham lido, é um livro bem conhecido. Depois de ler aquele livro, sempre que eu estou em situações embaraçosas, irmãos, eu me faço essa pergunta: Jesus faria isso? Antes de fazer, eu me pergunto. Se a resposta for sim, eu não hesito. Faço. Mas se for não, eu não faço. Às vezes, irmãos, atitudes aparentemente insanas, impensadas, elas devem muitas vezes ser tomadas
para mostrar aos outros que o que fizemos deve ser refletido. O que eu quero dizer com isso? Atitudes insanas não são insanas, são aparentemente insanas para os outros, mas para Deus não é. Elas têm que levar as pessoas a refletir. O mordomo, ele não roubou nada, não pegou nada para si. A Bíblia fala em Tiago 4,17 que quem sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Vemos aí o que Zaqueu fez com a sua riqueza. O que ele fez? Ele não se preocupou em se justificar com Jesus, mas apenas ele se livrou daquilo que o amarrava espiritualmente. Tomado de uma crise de consciência, lá vai Zaqueu diante de Jesus, devolvendo tudo o que ele tinha roubado, 4 vezes mais ele coloca. Nossas intenções, ações, irmãos, palavras, podem até ser criticadas muitas vezes por decisões que tomamos, mas se as nossas atitudes e testemunhos geram bons propósitos, se nós vivemos uma vida de oração, de estudo da Bíblia, se somos conhecidos pela integridade, como errar? Poderemos influenciar pessoas, mesmo que em um primeiro momento nós não sejamos compreendidos. O hino 160 do cantor cristão, que é o 338 do HCC, ele afirma que Jesus contemplará a nossa fé. É Ele quem nos julga, irmãos. A Bíblia afirma em Jeremias 17:10 que Deus esquadrinha os corações e prova os rins para dar a cada um segundo as suas obras. As nossas obras nos seguirão, afirma lá Apocalipse 14:10. Nós poderemos ser provados como Abraão foi? Sim, poderemos. Nesse contexto de mundo moderno, existem algumas circunstâncias bem parecidas. Aquilo que construímos nos levará a agir corretamente quando precisarmos, ainda que em um primeiro momento sejamos incompreendidos, pois Deus nos justificará. Está lá em Romanos 8:33. Na parábola o contexto é a riqueza, irmãos, mas quem é fiel no pouco é fiel no muito. Integridade não se compra, meus queridos, ela se vive. Aquele servo conhecia o seu senhor, ele viveu anos com ele preferiu aparentemente desagradá-lo e ajudar aqueles que deviam, porque o seu senhor era avarento, ele sabia disso, mas não denegriu o seu senhor, ele não fez isso, ele não teve tempo para isso, e ele conseguiu deixar de fazer isso, se venceu. Às vezes, por diversas vezes, nós somos confrontados com momentos embaraçosos nessa pandemia. Temos que nos vencer a nós mesmos. Nós precisamos ser boca de Deus, irmãos, nessa geração. Essa geração hedonista que nós vivemos. Tomar atitudes corretas, mais ação e menos palavra, que era o tema que nós tínhamos para o ano passado, né? Menos palavra, mais ação. E nós temos que mostrar isso. Há egoísmo nessa sociedade. Quantos banqueiros e empresários tiveram que desembolsar nessa pandemia aí somas vultosas de dinheiro para distribuir para os pobres de alguma maneira? Foram obrigados a isso. 1 Timóteo 6,7, Deus adverte os ricos para que não sejam altivos, não ponham suas esperanças na incerteza dessas riquezas. O que seria melhor? Ganhar menos e ser bem quisto pela sociedade, né? Como existem alguns que fazem isso, ou perder tudo pela ganância. Quanta gente está defendendo causas importantes na frente das câmeras e por trás, indo para a balada, em um momento que a humanidade precisa tanto se manter reclusa, se manter reflexiva. Não são todos que fazem isso, obviamente. Não são todos, né, os empresários, não são todos, né, os banqueiros, mas a grande parte, infelizmente, faz. Em contrapartida, quantos pobres deram lições ao dividirem o pouco que têm, levantando causas sociais. Eu vi aí exemplo de gente muito pobre, que tinha uma casa lá que não tinha nem abrigando um monte de crianças, agindo em função do próximo, sem pensar em outras coisas que foram feitas, né? muitos projetos, né? Aquele servo, sem pensar, ele estava fazendo bem ao seu senhor, recompondo os bens e a imagem daquele senhor. Quanto juro cobrado aí por financeiras, né, exorbitantes,
e fazem isso justamente com quem não pode pagar, com gente que pega dinheiro no desespero. Porque por que o seguro, por exemplo, de um automóvel tem que ser tão caro para compensar que muitas vezes quem não paga também? Tem que ser assim. Deus tem ensinado, irmãos, nessa pandemia, que ele está cansado de gente hipócrita, que muitas vezes lota templos, fala de Deus, que tem que fazer isso, que tem que fazer aquilo, né? Essa gente que muitas vezes que tem o que comer, eu estou cortando na própria carne, né? Falando de pessoas, né? De pessoas que estão em bancos de igreja, né? Querendo as reuniões, nesse momento tão difícil que a gente está vivendo, lutando contra a realidade, tem o que comer, tem o que vestir, nem procura saber se um doméstico da fé muitas vezes está precisando de ajuda. Eu sei, irmãos, que é duro falar isso, mas Deus colocou no meu coração o desejo de falar. Nós precisamos agir de forma diferente, meus irmãos. Precisamos, nesse momento, mostrar o testemunho, mostrar o valor que o Evangelho tem, que o verdadeiro Evangelho tem. Muita coisa acontecendo de errado. A gente não pode deixar de falar do que a gente tem visto e ouvido, que é o Evangelho. O Evangelho não é torto, o Evangelho é claro. E aí Deus vai e fecha tudo. Isaías 1,14, está lá. Ele afirma pela boca lá do profeta: de que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios, diz o Senhor? Eu já estou farto dos holocaustos, dos carneiros, da gordura de animais nédios, e eu não folgo com sangue de bezerros, nem de cordeiros, nem de bodes. Aí a gente vê Deus falando isso, né? E aí ele permite uma doença dessa, terrível, que é a Covid, causada por um vírus mutante, que muda toda hora, e que ninguém sabe direito como é que age. Tudo isso para nos mostrar que Ele é Deus. Quantas pessoas amigas nós perdemos, irmãos nossos internados, pastores que faleceram. Nós não somos melhores do que os outros, irmãos. Todos estamos na mesma situação, mas Deus conhece o nosso coração. E o que Deus quer de nós? Que nós o conheçamos. Deus quer obediência, irmãos. Na verdade, como falamos, o mordomo não era infiel. Ele mostrou ali toda a sua integridade, quando ele agiu corretamente com os outros, com os pobres, pois ele conhecia o Senhor dele. Ele sabia dos erros do seu Senhor, ele era administrador dos bens daquele homem, sabia dos acertos, sabia dos exageros, e talvez até mesmo ele tenha tomado aquela atitude porque ele conhecia a justiça do seu Senhor e sabia que o seu Senhor, lá no fundo do coração, talvez ele tivesse esse pensamento: olha, o meu Senhor, ele é justo. Ele pode ser injusto no sentido da cobrança, mas ele é justo, ele vai ouvir, vai perceber. E ele foi então e fez. E a astúcia daquele mordomo fez ele recuperar a confiança do seu patrão, que também não conhecia aquele servo na plenitude. Eu acho que o servo conhecia muito o seu senhor, mas o seu senhor não conhecia do que aquele servo era capaz. Ele deve ter se impressionado. São essas atitudes que às vezes a gente toma que deixam pessoas impressionadas. Não precisa falar, basta agir. Menos palavra, mais ação. Tem um ditado popular que diz que quer conhecer uma pessoa, come 1 quilo de sal com ela. Nós não sabemos o que aconteceu ali. Se ele foi demitido, aparentemente não, né? Ou se foi recontratado, caso tenha sido demitido, mas nós sabemos que ele usou de quê? Usou o que ele tinha naquele momento. A inteligência espiritual, como nós falamos, a sabedoria para granjear amigos, ser benquisto pelos outros e assim testemunhar da sua honra, testemunhar daquilo, dos seus valores, recuperar a sua integridade perante aos outros que ele tinha perdido. Uma ação vale mais que 1000 palavras. E o que aconteceu com os outros? Não sei se foi o mesmo que aconteceu no episódio vivido por Daniel, né? Lá na Cova dos Leões, mas eu sei que, como aquele servo, Daniel agia na Babilônia também. Tão longe de uma casa para a qual Daniel nunca mais voltou. Daniel foi ali injustiçado, né? Mas ele agiu de justiça
e ele recuperou a sua integridade simplesmente pela oração. Em situações embaraçosas, recuperou porque ele nunca perdeu, né? Mas ele pôde demonstrar aquilo que tinha, o Deus que ele conhecia. Em situações embaraçosas, meus irmãos, antes de condenar alguém, mesmo que a gente seja injustiçado, eu sei que isso é difícil, mas é o exercício que a gente tem que fazer. Eu não estou dizendo que eu faço isso não, irmãos. Quantas vezes eu erro? Mas sempre quando eu venço uma situação dessa, eu louvo a Deus e falo, Senhor, muito obrigado, porque vencer eu mesmo é a coisa mais difícil que tem. Entremos muitas vezes, né, nos nossos quartos, oremos, peçamos primeiramente a Deus sabedoria, prudência, amor para agir. Às vezes, num momento repentino não dá, mas você está ali, para, pensa, respira, pede a ação. Se você for um homem ou uma mulher que andar com Deus, você vai ter essa experiência. Peça a Deus. A Bíblia diz que a gente tem que pedir se algum de vós, já algum ciclo, né, tem falta de sabedoria, peça a Deus, porque Deus dá sabedoria. Obedecer é melhor do que sacrificar. Está lá em 1 Samuel 15, 22. Às vezes, diante de uma situação embaraçosa, o silêncio nos dá tempo para acertarmos na atitude, irmãos. No verso 3, o mordomo pensa assim, que farei? Meu senhor me toma mordomia. No entanto, ele não entregou ninguém, não respondeu mal ao Senhor. Penso que ele, antes de agir, e agiu bem, né? Penso que ele deve ter parado, né? Pensado, refletido, e ele foi na direção de ajudar aqueles que precisavam. Ele não pensou em si, irmãos. Ele granjeou amigos com os frutos da injustiça do patrão, ou seja, com a devolução do dinheiro indevido das pessoas que tinham sido, de certa forma, roubadas, né? Tinham sido cobradas injustamente, com a devolução desse dinheiro injusto, ganhado com juros, ele granjeou amigos. Ou seja, granjeou amigos com os frutos da injustiça. E a Bíblia fala, para que sejais recebidos nos portais eternos. Aquilo que muitas vezes é justo para o homem, é injusto diante de Deus. E às vezes aquilo que as pessoas olham como injustiça, para Deus é justiça. Qual vai ser o fiel da balança aí? Vai ser exatamente a nossa inteligência espiritual. Complexo boi, Bíblia, oração e igreja. Complexo boi. Já dizia meu querido, meu amado irmão Sebastião de Aguiar, ali da Igreja Batista 22 de novembro, esposo da irmã Ivone, de quem tenho tanta saudade, aquele casal. Aprendi muito com eles, né? Pessoas íntegras que a gente vai conhecendo no decorrer da vida, na nossa vida cristã. O patrão também não perdeu nada, por incrível que pareça. Ficou com o que era dele, talvez até com um pouco mais, permitiu que os outros pagassem a dívida e pagassem de uma forma que dava para pagar, mas isso só foi visível por uma circunstância que custou um preço alto para o servo, no primeiro momento. Ter perdido, aparentemente, a sua integridade. Na verdade, ele não perdeu a sua integridade nem a sua honra, mas ele foi desonrado. As palavras, irmãos, o vento leva. Depois, para recuperar de volta, é difícil. Por isso que a gente tem que tomar cuidado. Como custou para José aquela atitude dos seus irmãos? Mas ele fez o quê? Não pagou com a mesma moeda. Nós temos orado, nos calado, refletido diante de tantas situações embaraçosas que estamos vivendo. Temos nós consultado a Deus antes de agir, para agirmos com sabedoria, com prudência, diante do que estamos vivendo? Temos usado nossas influências a serviço do reino de Deus para alcançar pessoas? Ou temos nos omitido diante das circunstâncias que nós poderíamos ser bênção e não somos? A Bíblia afirma em Tiago 4,17 que aquele que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Mais importa agradar a Deus do que aos homens, disse Paulo lá em Atos 5,29. Irmãos, fica nessa manhã, depois dessa viagem por essa parábola, uma pergunta. Será que o mordomo era injusto
Ou o patrão é quem invertia a ética, transformando com sua maneira de agir a justiça em injustiça? Pensa nessa pergunta. Será que não era o mordomo quem era o justo por conhecer o seu senhor e fazer aquilo que era correto, mesmo quando o senhor aparentemente o injustiçou? Deus é mestre em transformar injustiça em justiça, né? Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Está lá, Lamentações 6:26. Jesus disse que veio lançar fogo e dissensão à terra. Está lá em Lucas 12:49. Jesus andava perto de pessoas às quais hoje nós nem chegaríamos perto, irmãos. Valores de injustiça. Quando Jesus voltar, vai achar a fé na terra? Há tanto farisaísmo, irmãos, tanta hipocrisia, principalmente nessa época que estamos vivendo, valores invertidos, confusão, e quanta confusão, que nós precisamos agir com prudência, a fim de nós mostrarmos ao mundo os verdadeiros valores do Evangelho, para que nós sejamos recebidos nos portais eternos. Nós precisamos agir para que pessoas sejam ganhas sem palavra, como diz 1 Pedro 1, versículo 1, parte B. O servo infiel mostrou-se fiel. O patrão justo mostrou-se injusto, corrupto, mas foi ganho pela ação do servo prudente. As máscaras caíram. A gente está vendo a realidade. Qual posição você tem tomado? Qual posição eu tenho tomado? É preciso tomar posição. A posição que você tomar vai definir a sua realidade, a sua vida cristã, o seu testemunho, e vai definir a ação que você vai tomar com o próximo, para que muitas vezes as pessoas sejam ganhas sem palavra, que é o que é necessário. É preciso fazer alguma coisa, irmãos. Sejamos íntegros, para que ceifemos ao tempo de Deus, se não desfalecermos na fé em Cristo Jesus, como está lá em Gálatas 6:10. Irmãos, eu deixo essa mensagem nessa manhã para os irmãos, pedindo a Deus que possa falar ao coração de vocês, falar ao coração daqueles que nos ouvem, acerca da necessidade de sermos fiéis, de sermos justos, de não nos preocuparmos se falam mal de nós e não falarmos dos outros desnecessariamente, agirmos com integridade, com prudência no falar, com calma nas ações, para que a gente possa fazer a vontade de Deus, porque a Bíblia diz que Deus não opera na injustiça, Deus não opera onde há rancor, Deus não opera onde há ira, Deus não opera onde há confusão, Deus não opera onde há desonestidade, mas Deus opera, porque Deus é um Deus justo, Ele opera aonde há sinceridade, integridade de coração. A Bíblia diz, a um coração contrito, Deus não despreza. Que nessa manhã, durante todo esse dia, nós possamos refletir nessa mensagem, nessa palavra que a Bíblia nos traz, e que os irmãos possam, nas suas reflexões, entenderem, né, os propósitos de Deus na nossa vida. Que nós possamos entender isso. Eu preciso tanto, irmãos, tanto, aprendi tanto com essa parábola, de que eu preciso olhar para mim e ver que eu tenho que tomar cuidado com tanta coisa. Que seja assim com os irmãos também, que nós possamos olhar para nós e que o Senhor nos fale mais ao coração. Oremos. Pai amado, muito obrigado por essa manhã, por esse dia, por essa lição. Muito obrigado pela tua misericórdia e bondade, Senhor. Nós te agradecemos em nome de Jesus, porque o Senhor não nos trata como nós merecemos. Pedimos ao Senhor que nos ajude a sermos servos, ó Deus, que olhem para si e que possam ser, ó Deus, justos, cuidadosos, que valorizem o trabalho e valorizem o seu Senhor, o nosso Senhor, que é o Senhor. Que nós possamos ser achados dignos, Senhor Deus, diante da tua presença, porque indignos somos, mas que o Senhor nos olhe com misericórdia, que nós possamos nos consertar dos nossos erros, para que, ó Deus querido, levemos pessoas ao conhecimento da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a nossa amada igreja, que Deus abençoe a sua vida, a minha vida, em nome de Jesus.